Shalom Lekulam, paz e plenitude a todos, sejam todos bem-vindos à segunda edição desse nosso novo momento de interação com vocês, através desse nosso novo projeto no formato podcast, que nas sextas-feiras tem procurado sempre que possível transmitir a vocês uma primeira discussão da Parashá da semana, que já fora estudado ao longo dos dias que antecederam o Shabat e que agora estaremos estudando durante o Shabat na Derashá da noite e também no estudo da manhã, após o Avodat Torá, após o Musaf de Shabat. Hoje comigo, novamente, meu filho Davi, que está conosco hoje para interagir com a gente dentro desse nosso Torah Talk. Shalom Lekulam, paz e plenitude, é um prazer estar aqui com vocês novamente para podermos estudar a Parashá juntos e tentar buscar novos significados para ela, juntamente aqui com o Rav Ezra. É isso aí, e nós vamos agora dar sequência ao nosso estudo de hoje, Parashá Vaigash, desse ano judaico de 5.716, não é isso, meu filho? Exatamente. Davi, o que a gente pode falar disso? Quais são as suas primeiras impressões? E aí, a partir das suas perguntas, nós vamos interagindo aqui nesse bate-papo de Torá. Então, a Parashá de Vaigash, ela tem algumas questões bem interessantes, né? E a gente primeiro pode observar que ela vai começar justamente com uma retificação, vamos dizer assim. Eu gostaria de chamar assim, né? Que é de Yehudá, referente a Yehudá. Então, nas parashot anteriores, nós vemos que foi Yehudá que acusava seu irmão e etc., que jogou ele no poço. E agora, sem saber ainda que Yosef era Yosef naquela situação do Egito, Yehudá protege seu irmão Benjamim, cujo Yosef fez uma situação ali com a taça de ouro na bolsa de Benjamim. E eu queria saber como é que a gente poderia olhar com uma visão um pouco mais profunda e até mesmo filosófica sobre essa questão da proteção de Yehudá com Benjamim para Yosef. E talvez uma espécie de reflexão, né? Ele estava refletindo Yosef em Benjamim, talvez? Podemos dizer que sim, né? Podemos dizer que sim. E a questão maior aqui é o que estava acontecendo na vida de Yehudá. Primeiramente, o que tinha acontecido? Entre uma coisa e outra, entre o evento da venda de Yosef, onde Yehudá estava de alguma forma envolvido naquilo, vamos entender primeiro qual que é a hierarquia de Yehudá dentro da tribo, né? Yehudá era o quarto filho de Yaakov. Sim. E era filho de Leia, né? Era filho de Leia. Então, primeiramente era Reuven, depois Shimon e Levi, e depois Yehudá. Lá na bênção de Yaakov, no capítulo 49 de Bereshit, nós vamos ver que Yaakov se exime de dar uma boa bênção para Shimon e Levi por causa do evento ocorrido em Shirem. E ele chega a dizer assim, que a minha alma não enche nas suas empresas, naquilo que vocês fazem, eu não tenho nada a ver com o que vocês fazem, eu não aprovo o que vocês fazem, vocês são homens de sangue. Isso ainda seria retificado lá na frente, a tribo de Levi só retificaria isso, esse ocorrido com o seu ancestral lá no evento do bezerro de ouro. Já Yehudá parece ter tido a oportunidade de retificar esse problema ainda em seus dias. Então a gente vê isso uma coisa positiva. Nossos sábios dizem que uma das diferenças entre o justo e o ímpio é que ao ímpio não é permitido retificar nessa vida, fazer techuvá e fazer tikkun nessa vida. E ao tzadik isso é permitido. Então podemos ver isso como um tikkun que aconteceu na vida de Yehudá. Mas o que aconteceu? Vamos voltar lá então, para achar da semana passada, o que aconteceu na vida de Yehudá enquanto Yosef desenvolvia-se lá no Egito, passava por aquelas coisas. Primeiramente, Yosef, enquanto Yosef estava lá,
ali na tribo, Yehudá estava vivendo um outro processo. Um processo onde o seu filho morre, antes de poder ter um filho. E aí isso ocorreu pela maldade dos seus filhos. Então ele foi enganado pelos seus filhos também, como aconteceu com seu pai. O filho derrubava o sêmen na terra e não engravidava a mulher. Aí Deus matou. Depois, diz o texto da Torá, depois o segundo fez a mesma coisa, Deus o matou. No terceiro ele falou, não, vamos esperar ele crescer. Mas a gente sabe que isso foi uma tentativa de Yehudá de enrolar a nora dele, né? E aí ela é mandada embora, esquecida, torna-se uma kedushá, né? Uma prostituta ritual. Ele acaba em uma de suas andanças procurando uma prostituta e acaba engravidando sua própria nora sem saber. E quando ela chega grávida no acampamento, ele tenta condená-la à morte, dizendo que ela engravidou, sendo que ela era prometida. Dentro do que a Torá nos daria posteriormente, ela era considerada uma Betulá Arussá, uma virgem comprometida. Então ela não poderia ter feito aquilo. Só que ele foi a pessoa quem a engravidou. E aí ela é condenada à fogueira, e aí quando ela fala, então tudo bem, mas aí você tem que condenar também a pessoa dona desse anel e desse bordão. E aí, quando ele o reconhece dessa forma, ele fala, essa mulher é mais justa do que eu. Tá? E aí há uma relação interessante entre essa ideia de que essa mulher é mais justa do que eu e o que aconteceu aqui com Beniamim. Então vamos ler ali, capítulo 44. Capítulo 44 vai usar uma palavra interessante. Não, capítulo 44 não. Na verdade, isso é capítulo 44, né? Está aqui, versículo 31. Versículo 31. Pode ler para a gente, por gentileza. E acontecerá que, vendo que não está o mancebo, morrerá, e farão descer teus servos a velhice de teu servo, nosso pai, com angústia à sepultura, pois teu servo se deu por fiador do moço para com meu pai, dizendo, se não o trouxer a ti, pecarei para meu pai todos os dias. E agora fique, rogo, teu servo em lugar do moço, como escravo do meu senhor. E o moço suba com os seus irmãos, porque como subirei ao meu pai se o moço não estiver comigo? Quiçá vejo mal que acontecerá ao meu pai. Lê para mim qual é o versículo que você... o último versículo que você leu? Porque como subirei a meu pai se o moço não estava comigo? Quiçá vejo mal que acontecerá ao meu pai. Mas o último verso que ele fala que quer ficar no lugar do filho? Que Yehudá? Quer ficar no lugar do irmão. Do irmão? Uhum. Sim. Aqui, ó, no 32. Pois teu servo se deu como fiador pelo moço. Então aqui ele já está falando que esse moço seria Beniamim. Isso. Ele está se colocando, então, como servo. Mas qual é o versículo? 32. Versículo 32. 32. Ok. Então, versículo 32. Então, vamos ver aqui. Versículo 32. Vou ler na tradução dos sábios. Eu sou, em particular, quem estou lhe falando, porque eu me ofereci ao meu pai pelo responsável pelo jovem e disse, se não o trouxer, volta para ti. Assim, versículo 33, então. Versículo 33. Assim, permite-me permanecer o teu escravo no lugar do jovem. E aqui fala Yeshevna, aviderra, tahatanar. Então aqui, quando ele fala permita habitar, Yeshev tem a ver com a paraxá de Vayeshev, e habitou, permita habitar, te rogo, na é uma palavra de rogo,
Na é uma palavra de rogo. E aí ele fala aqui, Eshevna, né? Está, ou morar, rogo-te, a videira, teu servo, referindo-se a si mesmo, Tahat anahar. Então, essa palavra Tahat significa embaixo. O que isso significa? É por que embaixo? Por que embaixo? Por que embaixo? Do quê? Embaixo do quê? Embaixo do irmão. Ele estava se... Embaixo do irmão, embaixo de Benjamim. Permita o teu servo habitar embaixo do jovem. O que é habitar embaixo? Então, nossos sábios dizem que essa palavra Tahat, que significa embaixo, ela traduz uma humildade. Quando ele, lá naquele evento da sua nora, lá no evento da nora dele, ele falou, essa mulher é mais justa do que eu. Quando ele fez isso, ele retificou a sua vaidade. Veja, todas as parashiot de Yosef, de uma certa maneira, elas trabalham a questão da vaidade. A vaidade de Yosef quando adolescente, depois a vaidade de ter contado o sonho, depois a vaidade dos seus irmãos, depois a vaidade pelas vestes talar que ele havia recebido, depois a vaidade dos seus irmãos em tê-lo vendido, o ego ferido dos seus irmãos. Depois lá no Egito, de novo, sua vaidade fora quebrada quando ele passa aquele tempo na cadeia e perde sua formosura lá, e só é devolvido para ele sua formosura quando ele está pronto para falar com o faraó. Tá? Para falar com o faraó. E aí, essa vaidade está presente ali de novo. E ali, o personagem Yehudá, ele também é testado em sua arrogância. Então, quando ele se coloca debaixo da sua nora, ele se coloca debaixo dela no sentido de essa mulher é mais justa do que eu, né? Tamar é mais justa do que eu. Ele começou ali a ficar mais humilde. Quando ele se coloca no lugar do irmão dele, ele fala, fique eu debaixo do meu irmão, fique eu abaixo do meu irmão. Manda meu irmão para o meu pai. Veja, ele era o mais jovem. Benjamim era o mais jovem de todos os irmãos. Yehudá depois ganharia a primogenitura. E mesmo assim ele se coloca como embaixo. Mesmo assim ele se coloca como embaixo do seu irmão. Então, esse gesto de Yehudá se colocar debaixo do irmão foi um gesto de humildade. Então, isso é o que a gente pode aprender aqui. O tikkun de Yehudá, ele só aconteceu quando ele foi capaz de se humilhar e de se colocar embaixo. Então, isso aqui não é substituição. Isso aqui é empatia. A empatia de sempre nos colocar no lugar de alguém, no sentido de estar debaixo desse alguém e de não julgar a ninguém. Então, o que Drashi nos traz aqui como inspiração, vamos dizer assim, a inspiração de Drashi para esse trecho da Parashá está em se permitir se tornar menos importante do que as outras pessoas. O excesso de importância que Yehudá dava para si mesmo, o excesso de importância que Yosef dava para si mesmo, foi o que o havia trazido até ali, e agora ele se colocou debaixo do seu irmão, ele se colocou no lugar do seu pai, ele pensou no seu pai, e foi essa justamente a atitude que acabou por comover definitivamente a Yosef, né? Sim. O que a gente pode dizer sobre isso? Você pode dizer sobre isso? Se a gente for talvez olhar então para a próxima, para a continuação da Parashá, a gente vê que
realmente, Yehudá ele se colocou no lugar de seu pai, de Yaakov, e que ao chegar a Israel, aí Yosef já tinha se revelado, e Yehudá volta ao seu pai então, e o seu pai tem uma atitude interessante. Ele não queria acreditar nos seus irmãos, que diziam que Yosef estava vivo depois de 22 anos que ele tinha morrido. E eles não queriam acreditar nele. Ele não queria acreditar neles. E aí ele falou, não, então tudo bem. Se o meu filho Yosef está vivo, então eu quero vê-lo. E é dito que ele só realmente acreditou nos seus filhos quando ele viu os carros que Yosef havia enviado junto com ele. E é dito que Yaakov teria ido para Beersheba, no mesmo lugar que o seu pai, Yaakov, e o seu avô, Avraham, ofereciam sacrifícios para falar com Deus, para perguntar sobre se ele deveria ou não ir ao Egito. Aí a pergunta que fica é, se ele teria até então certeza que seu filho estava vivo. Imagine que o seu filho ficou longe 22 anos e aí alguém chega pra você e te dá a oportunidade de poder revê-lo. Você não pensaria duas vezes aí. Mas no caso de Yaakov, ele primeiro perguntou a Deus se deveria ir, e o Rashi vai dar uma interpretação interessante, que ele diz que Yaakov estava, na verdade, com medo da assimilação, porque era uma terra estranha, com uma cultura estranha, com uma religião estranha. E ele tinha medo que, se eles fossem realmente morar lá, o que aconteceria com os seus filhos adiante. Só que a pergunta que fica é do hebraico, que parece que no hebraico não está escrito exatamente como está na tradução, né? Na tradução de Visões da Noite. Sim. Vamos ver isso aqui. Bom, primeiro essa resposta aí, o Rashi realmente vai falar sobre isso. Ele vai dizer que por fato de Beersheba ficar no sul, no extremo sul de Israel, ele foi até lá e ele temeu. Ou seja, ele temeu ficar fora de Israel. Ele temeu passar a fronteira. Foi isso que Irache vai dizer. E por que ele temeu passar a fronteira? Ele não queria sair da proteção da terra de Israel. Yaakov, tanto quanto Abraão, nosso pai, e também nosso pai Isaac, tinha uma conexão direta com a terra. Sair da terra de Israel significava para ele sair dos perímetros de toda a sua jornada espiritual, ir para um lugar estranho, um lugar desconhecido. E em situações como essa, em situações de saída, de entrada, para achar Vaietse, para achar Kitetse, para achar Kitavô, quando sairdes, quando entrardes, nós temos toda ali uma ideia, e temos também o Salmo que nos diz: o Eterno guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Então, assim, as nossas saídas e as nossas entradas são reguladas por mitzvot. E há situações onde a gente não está totalmente fora, mas a gente acaba, vamos dizer assim, estando à beira de uma nova experiência, ali na beirinha de sair do nosso lugar, né? Isso pode acontecer com um namoro, um casamento, um novo emprego, e a gente fica ali pertinho, vamos dizer, né? Fica ali quase a ponto de sair do nosso lugar, de se esquecer quem somos, de nos esquecermos quem somos. Então, existem situações onde a gente não chega exatamente a sair. É uma situação necessária, é uma situação justa, mas a gente chega perto. Perto demais dessa linha tênue entre a nossa identidade judaica, a nossa fé, ou a conveniência da vida, ou mesmo a realização dos nossos sonhos. Imagine o que significava para Yaakov, rever seu filho. Que até então estava morto. O que isso significava para ele? Né? É algo que não dá para mensurar. Está além da nossa capacidade de imaginar o que isso poderia representar para Yaakov, né? Então a gente chega a esse ponto. E aí quando isso aconteceu, e aí então o texto vai dizer o seguinte: e Israel viajou levando todas as suas posses, e ele chegou a Beersheba.
e ofereceu ali sacrifício ao Deus de seu pai, Yitzhak. E Deus falou a Israel numa visão da noite e disse: Yaakov, Yaakov. E aí eu acho interessante aqui porque ele já tinha tido seu nome mudado para Israel. Por que ele continuou chamando ele de Yaakov? Yaakov, Yaakov. Porque o Deus de seu pai ainda o chamava de Yaakov. Bom, a gente pode entender aqui que talvez a voz que Yaakov ouviu tenha sido a voz do próprio pai. Que era assim que o pai dele chamava ele. Né? Sim. Yaakov, Yaakov, né? Como o Simba, né? Naquela experiência que ele teve com o pai dele, nas visões da noite do filme do Rei Leão. Então ele vê o seu pai nas estrelas. Ou seja, ele tem um encontro com o seu pai. E ao oferecer ao Deus de seu pai, né? E por que ele ofereceu ao Deus de seu pai? Será que Yaakov não tinha suficiente experiência para poder falar diretamente com o seu próprio Deus? Ele precisava, vamos dizer assim, do Deus de seu pai? Será que ele não podia falar ele mesmo com esse Deus? Ou será que não estava só acontecendo de novo o acontecimento, né? Porque quando seu pai, Isaac, estava sendo sacrificado, lá na Kedat Yitzhak, também Deus fala para Avraham, 2 vezes. E ele diz também: eis-me aqui. Hineni. Só que no hebraico não está bem escrito Yaakov, está escrito Israel. Não, é Israel. Vamos lá. Versículo 2. Versículo 2. Aqui, ó. Vai Omer. Yaakov, Yaakov. Vai Omer Hineni. Sim. Vai Omer. Tá aqui. Vai Omer Yaakov, Yaakov. Vai Omer Hineni. E disse, Yaakov, Yaakov, e disse: eis-me aqui. Então foi a reprise que tinha acontecido com Abraão. E o que tinha acontecido com Abraão lá? Abraão foi testado por Deus com relação a Isaac, a sacrificar Isaac. Ao seu filho. E aí aqui aconteceu a mesma coisa. De novo envolvia-se um filho e um pai. Né? E um pai, uma questão onde o pai estava com medo de perder o filho, e aí de novo aparece uma mesma situação, e é como se ele voltasse para o começo. Só que a questão aqui mais interessante é quando ele fala que Israel viajou, e disse Deus: eu sou o Deus, aqui ó. E ele ofereceu o sacrifício ao Deus de Isaac e falou a Israel numa visão à noite e disse: Yaakov, Yaakov. E quando fala numa visão da noite, aqui a palavra que aparece aqui é Bemeroe, Bemarot, né? Bemarot Alaila. Bemarot Alaila. Então o que é Bemarot Alaila, né? Essa palavra Bemarot Alaila, ela tem a ver com visão. Só que se você inverter a palavra Bemarot Alaila, se você inverter, pegar a letra Aleph e inverter com a letra Reish, fica Bemeorot Alaila, o que vai significar: e viu nos astros da noite. Então essa visão da noite de Yaakov, a gente não sabe se é um sonho, não parece ser um sonho, né? É uma visão. Deus falou com ele através do que os sábios chamam de razão, que é a revelação, e ele teve essa revelação através dessas visões da noite, o que pode representar que Yaakov, assim como seu avô Abraão, pôde ver nas estrelas, e que Deus teria falado com ele através das estrelas aquilo que ele falou logo depois. E o que ele falou? Ele falou: eu sou o Deus onipotente do teu pai, não temas ir ao Egito, lá eu farei uma grande nação, irei contigo ao Egito e trarei também de volta e te enterrarei na terra de Israel. E Yosef continuará a viver, e ele colocará suas mãos sobre teus olhos depois que tu faleceres. E Yaakov partiu então de Beersheba.
Diferente da Akedat Isaac, onde a história termina com Abraão indo para Beersheba e habitando em Beersheba. E aqui ele sai de Beersheba, abandona Beersheba. E aí, essa é a última imagem que os filhos de Israel têm da terra de Israel, porque eles só voltariam para ali muitas gerações depois, né? 4 gerações depois, somente na época de Moshe. Então, esse versículo traduz a despedida dos nossos ancestrais da terra de Israel, e dali eles vão para o Egito e lá permanecem na terra de Goshen, não é isso? Exatamente, e como você falou, é como se fosse uma ruptura mesmo, né? Talvez o que Yaakov estava com medo, olhando para uma visão mais humana, eu acredito que não era bem um medo da assimilação. Esse era o que ele entendia que ele estava sentindo, talvez. Ele estava com medo de uma assimilação, estava com medo de perder as raízes ancestrais, não só de sua crença, como de sua cultura, porque eles estariam numa terra estrangeira, o seu filho já estava há 20 anos lá, ele não sabia o que iria encontrar lá, mas talvez o que ele estava com medo, numa visão mais humana, seria o medo do desconforto. O medo de romper com o lugar de conforto que ele estava e ter que mudar para um lugar onde ele não sabia o que o esperava lá, sabe? Então talvez seria esse medo da instabilidade. Talvez o interior de Yaakov, ele sabia o que estaria acontecendo a partir de agora. Ele já habitava nessa terra, essa terra já era de nossos ancestrais há muitos anos. É como se ele estivesse saindo de um lugar de elite, onde ele era um dos mais prósperos daquela região, para um lugar de estrangeiro, onde ele era estrangeiro, e onde eles seriam estrangeiros por 4 gerações, sabe? E o que o Rashi vai dizer exatamente isso, que Yaakov talvez estava com medo de que os filhos de Israel perdessem a sua essência, talvez prevendo aquilo que aconteceu lá com Moshe, quando Moshe vai começar a preparar o povo para sair, que eles já se esqueceram que era o que os seus pais faziam, né? Os sacrifícios e os holocaustos. Então, isso também pode se ligar um pouco, talvez com a chegada dele ao Egito, e com a próxima pergunta, é interessante a gente fazer também sobre a Paraxá. No final da Paraxá, lá no... Deixa eu achar o verso. Acho que é na 6ª aliá. Ou é na 7ª? Eu acho que é na 6ª. Do que se trata? Que diz que Yaakov foi conversar com o faraó também. E quando o faraó vai perguntar para ele sobre quem ele era, ele fala que ele tinha 130 anos de peregrinação, só que foram poucos e difíceis os dias de sua vida. Isso teria alguma ligação com aquilo que aconteceu com Sara também, quando nasceu Isaac, que diz sobre a vida dela quando alegre e a vida dela antes de Yitzhak, que talvez ele teria, sim, 130 anos de peregrinação, mas os anos realmente que ele foram de vida foram os anos com Yosef? Bom, vamos lá. Versículo, isso você está falando final da 7ª aliá, perdão, final da 6ª aliá, quase início da 7ª, fala assim: E Yosef trouxe seu pai Yaakov e apresentou ao faraó. Yaakov abençoou o faraó. E qual é a tua idade? Perguntou o faraó a Yosef. Tá? Aqui, versículo Passuque 8º. Passuque 8º. Não. E aqui vem, ó. Vaiomer parou Eliakov. Kama yemei shenei hayecha. Kama yemei shenei hayecha. Quantos são os anos dos dias de tua vida? Que é assim que se pergunta em hebraico. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem?
não hoje em dia, no hebraico moderno é kamabat, né? Ou kamabat, kamaben, você é filho de quanto tempo, né? Mas no hebraico antigo era assim que se perguntava a idade, que na verdade é quantos são os dias dos anos de tua vida. E aí no versículo 9, vai Omer Yaakov al Paró, Yemei Sheinei Megurei Shilishim Umeat Shana Meia Raim. Então, eles estão traduzindo aqui, palavra por palavra, e disse Yaakov ao faraó, né, falou Yaakov ao faraó, os dias dos anos de minhas peregrinações, desde minhas peregrinações, 130, Shiloshim ve Meat. Isso é 30 mais 100, né? Traduzindo literalmente. 130 anos, 30 anos, não foram não foram tão bons quanto eles. Com isso, Yaakov abençoou o faraó. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que os dias dos anos que ele teve não foram bons. Os anos bons que ele viveria, para ele, são os anos que ele viveria agora que ele reencontrou Yosef. Como se os anos dele tivessem zerado a partir dali. Os sábios vão dizer que ele recebeu de novo o Espírito Divino quando encontrou com o irmão, porque na verdade ele viveu todo esse tempo anos de tristezas. Foram quase 22 anos que ele viveu de absoluta tristeza, porque Yosef não estava com ele. É quase como se ele tivesse esquecido os outros filhos. Mas é que o luto dele foi tão profundo que desde aquele momento em diante, Yaakov não conseguiu mais se alegrar. Yaakov ficou, digamos assim, ficou com essa mágoa, essa chaga profunda no coração, e ele não conseguiu se alegrar, não conseguiu ter uma vida, vamos dizer assim, uma vida bela, uma vida tranquila, porque ele não tinha um filho dele. Então é como se aqueles dias para ele não tivessem valido nada. E os que valeriam seriam os anos que ele teria dali para frente, os anos que ele teria juntamente do filho dele. E isso teria alguma ligação com Sara? Sim, assim também Sara, quando é dito que os dias da vida de Sara foram, não lembro agora qual que é a idade de Sara, né? 120, né? Não, vamos ler lá, Parashá Raie Sara, acho que foram 137? Não. Parashá de Raie Sara. Depois de Vaera. 127 anos. 127. Então, aí quando fala que os dias da vida de Sara foram 127 anos, porque foram anos que ela viveu um dia de cada vez. Os sábios vão dizer que ela viveu todos os anos de sua vida intensamente, como se deve viver os dias. Todos os dias de cada ano ela viveu intensamente, dando propósito e significado a esse período. É isso que o texto significa. É que você mencionou ali que o espírito, a Sheiná, teria voltado para Yaakov quando ele conversou com o irmão dele. Isso me lembra uma citação que eu tinha encontrado aqui de uma interpretação do Rashi, voltando lá para o capítulo 2 do verso 2 do capítulo 46, na Parashá de Vaigash, de quando Yaakov falava com Deus. E ele vai dizer que aconteceu uma coisa bem parecida ali em 2 Reis 3:14, com o profeta Eliseu, que o espírito teria voltado para ele quando tocaram música para ele, né? Parecido com aquilo que Davi também fazia com Shaul.
Então, talvez esse espírito divino viria trazer a alegria de volta a Yaakov? Isso, Seria exatamente. essa força de vida voltando para Yaakov? Exatamente. Voltando lá para Paraxá de Vaigash, ou de Vaigash, há um outro texto aqui que eu gostaria de explorar ainda, que é o capítulo, que é a sétima aliá, basicamente a sétima aliá. Uhum. Sétima aliá, capítulo 47. Sétima aliá, capítulo 47. Onde é que está aqui? Que é a parte que ele adquire a terra de Goshen, né? Uhum. Que ele adquire ou que ele chega lá? Não, que ele chega lá. Acho que é o verso 12, seria? Que fala que era para eles dizer que eles eram pastores de gado. Ah, sim. Eles eram pastores de gado. Fala o texto que eles eram pastores de gado. Não, acho que foi isso que ele falou já para Yehudá no final, né? No final, então não Ah, tá no... Não, tá isso, no é o capítulo 34. 45. Não. Capítulo 45. Capítulo 45. Fala assim: A notícia chegou até o palácio de Faraó, e os irmãos de Yosef apareceram. E Faraó e seus conselheiros gostaram da notícia, e o Faraó disse a Yosef para instruir a seus irmãos: Isto é o que vocês devem de fazer. Carreguem seus animais e vão direto para Quinã, e tragam seu pai e suas famílias e venham a mim. E eu lhes darei a terra de Goshen, a melhor terra do Egito, e vocês comerão os melhores da terra. Agora vocês são instruídos a fazer o seguinte: tomem carroça do Egito, suas pequenas crianças, mulheres, o pai, e venham para cá. Eu quero... Onde é que ele falou? Para falar que eles eram pastores. Eu havia acabado de ler aqui. Que É que aqui ele vai dar a terra de Goshen, né? Mas sobre os pastores, eu acho que é mais pra frente, no verso 34. O que diz aí? Do capítulo 46, né? Uhum. E direis: homens de gado foram teus servos desde nossa mocidade. Capítulo 47, verso? Capítulo 46, verso 34. Uhum. Que até ele vai dizer que eles não podiam dizer que eram pastores de ovelhas porque as ovelhas eram divindades para os egípcios. Isso. Na interpretação do Rashi. 46, verso? 34. Isso, é exatamente. Isso. Veja bem. E Yaakov enviou a Yehudá à sua frente e a Yosef para fazer as preparações em Goshen. E eles então chegaram ao distrito de Goshen. Yosef arriou sua biga, e ele foi saudar a seu pai Israel em Goshen. E ele apareceu diante de seu pai e se atirou em seus ombros. E chorando os seus ombros longo tempo: agora posso morrer, disse Israel a Yosef. E já estou confortado, pois eu vi a tua face e tu ainda estás vivo. E os teus irmãos, e a seus irmãos e a família de seu pai Yosef disse: eu irei e falarei ao faraó e lhe direi:
Meus irmãos e a família de meu pai vieram para mim de Quinã. E foram pastores de rebanho. E os homens lidam com gado, e eles sempre foram pastores de rebanho, e trouxeram com eles rebanho, o seu gado e suas posses. Quando o faraó convocar e perguntar a sua ocupação, vocês devem dizer: nós e nossos ancestrais, antes de nós, lidamos com gado toda a nossa vida. Vocês devem dizer isso para poderem então se assentarem no distrito de Goshen, uma vez que todos os pastores são abominados pelos egípcios que idolatravam os carneiros. Então, o que a gente pode entender disso aqui? Por que eles tiveram que dizer que eram pastores de ovelhas para poder se assentar em Goshen? Como é que a gente vai entender esse texto aqui? Seria Goshen uma terra que os egípcios mandavam, esses povos que adoravam, que cuidavam de ovelhas e gado? Pararache. O fato deles serem pastores de gado era uma divindade. Então, eles adoravam o carneiro, e os pastores dos carneiros eram considerados divindades. Entendi. E as divindades, ou seres divinos, seres que dominavam os deuses, eles davam as melhores terras. Então, entendi. Então, apesar do faraó já ter prometido dar para eles a terra de Goshen, apesar dele já ter prometido antes fazer isso, eles precisavam dizer isso para que eles tivessem direito àquela terra. Então, muitas vezes, o povo judeu teve que mostrar quem era para encontrar as melhores, vamos dizer assim, as melhores coisas para si. Primeiro a gente tem que provar quem a gente é, o povo tem que se orgulhar da gente, tem que ver quão grande a gente é, assim como aconteceu com o próprio Yosef, quando ele finalmente interpretou o sonho do faraó. Então tudo tem a ver com o que a gente tem a oferecer. E aí quando a gente vê Yosef mandando para o seu pai carros egípcios, roupas, é porque ele não queria que o pai dele chegasse andrajoso, mal vestido diante do faraó. Ele queria que eles chegassem por cima, mostrando quem eles eram, dando honra para eles, para que eles pudessem não ser considerados como coitados. Isso tem a ver com a mitzvah também, né, do honrar o pai e a mãe, porque é dito que Yosef também teria mantido seu pai Yaakov, né? Eu só não lembro agora o verso, eu acho que ainda na sexta aliá, que diz que Yosef bancava, ou financiava a Yaakov, como se Yosef estivesse devolvendo forma de gratidão a Yaakov, mantendo ele. Então ele diz, por exemplo, que essas roupas, que esses carros, que esses animais que Yosef mandou que fossem junto com seus irmãos para buscar Yaakov, seriam esses primeiros presentes e pagamentos de mantimentos ao seu pai Yaakov. Porque ele sabia que mesmo que eles fossem pastores e pessoas mais simples, para os egípcios eles eram considerados semideuses, né? Então eu acho que, olhando por uma outra visão também um pouco diferente, talvez Yosef, ele usou um pouco da artimanha, da lábia, da própria religião, da própria cultura dos egípcios, para que eles conseguissem ter a melhor terra, porque Faraó já tinha dado a melhor terra para eles. Já tinha. Mas eles não tinham ainda uma comprovação, né, de que eles realmente eram pastores. Talvez por isso que Yosef deixa claro, né, a questão de trazer o gado junto, para poder já mostrar que eles tinham gado. Mostrar que eles tinham gado, né? Não adiantava só eles falarem que eles eram gado. Talvez por isso que ele já falou até para os irmãos irem buscar Yaakov e trazerem tudo já para mostrar quem que eles eram, porque se chegassem só eles, só ali a comitiva de Yaakov, talvez eles não acreditariam neles, sabe? São uns pé rapado que estão chegando aqui, né? Então eles tinham que, como você mesmo falou, tínhamos que mostrar quem éramos o tempo inteiro para que pudéssemos herdar, né? E terminando a aliar, ele vai dar um pequeno gatilho,
pequeno spoiler da próxima Uhum. aliá, Uhum. que seria a da morte de Yaakov, né? Deixa eu só, antes de falar da morte de Yaakov, eu quero fazer uma ligação entre essa paraxá aqui, esse trecho que você acabou de comentar da paraxá, e a paraxá de Moshe Rabbeinu, quando ele vai falar para o faraó deixar o povo ir para celebrar uma festa há 3 dias dali. Uhum. E o faraó fala para ele, não, faz aqui mesmo a festa. Faz aqui mesmo a festa. Ele falou, não posso, porque os nossos festejos seriam considerados abominações para o Egito. Uhum. Porque eles iam justamente sacrificar cordeiros, né? Há uma história, que a gente não sabe até que ponto ela é verdadeira ou não, né? Há uma história onde diz-se que estávamos ali vivendo uma transição de eras. Tá? E essas transições de eras estavam indo da era de Touro para a era de Áries, dentro da teoria extra-judaica das eras zodiacais, que a gente pode encontrar dentro da Torá, se você quiser olhar assim. É uma leitura possível, porque dentro da Torá você vai encontrar, por exemplo, o sacrifício do carneiro que Abraão sacrificou, Tahat Yitzhak, no lugar de Isaac, igual a mesma palavra lá, Tahat, né, abaixo de Isaac, mostrando que a vida humana está acima da dos animais e por isso os animais poderiam ser oferecidos como sacrifício naquela época, e não um sacrifício humano que está acima dos animais. Tá? Então aí, de novo, aquele primeiro animal ali, apontando a chegada da era de Áries, e aí depois a figura do bezerro de ouro lá na frente, sendo destruindo destruindo finalmente a era de Touro e iniciando a nova era, a era de Áries. E esse intervalo de 400 anos que a gente tem são intervalos justamente de transição entre a era de Touro e a era de Áries ali. 200 anos até os acontecimentos dali, e aí depois mais 200 anos de cativeiro no Egito, de 210 anos que os judeus ficaram no Egito aproximadamente, dando esses 400 anos até a sua saída. E aí quando Moshe vai sair de lá, ele fala, porque o nosso sacrifício seria considerado um sacrifício abominável para os egípcios. Então significa que o culto judaico, por vezes, ele vai parecer um culto abominável para as outras nações. Por exemplo, o judaísmo se nega a aceitar um sacrifício de uma pessoa no lugar de alguém. Sim. Então, quando o judaísmo enxerga na figura do personagem cristão essa imagem do Deus ou do homem sacrificado pelos outros homens, isso é abominável para nós. Mas o fato da gente romper com tudo isso, da gente não aceitar tudo isso, também faz com que o nosso próprio culto seja considerado abominável para os outros povos. Sim. Então, o que está falando aqui? Está falando que o povo judeu não precisa interferir no culto dos outros povos. Que a ignorância achar que porque somos judeus precisamos, por exemplo, vamos fazer um estudo contra, por exemplo, o Natal que acabou de passar. Né? O Natal, que é uma festa cristã, para nós ele não faz diferença, é apenas um feriado qualquer. Não faz nem muita diferença. É uma festa que não faz parte do nosso calendário, mas que os povos praticam. E está tudo bem, é uma festa como qualquer outra. Para nós não significa nada. Para eles significa muita coisa. Seja o Papai Noel ou seja o nascimento de Jesus. Né? Mas isso aí é uma festa ocidental. A gente não precisa falar contra isso, porque a gente não precisa falar contra a fé de ninguém. E nem principalmente contra os feriados de ninguém, porque isso é desnecessário. Isso é completamente desnecessário. Simplesmente trata-se do que é o nosso culto e do que é o culto dos outros povos. Qual é a nossa cultura
e qual é a cultura dos outros povos. Então, mesmo no Egito, eles eram pastores de ovelhas, e para eles, quem eram as ovelhas, as cabras, os bodes? Quem eram? Animais para se comer. E para os egípcios? Deuses. Então, por isso eles habitaram em Goshen, numa terra onde ficavam isolados dos outros, onde eles podiam ali exercer a sua cultura, terra de gado, no Egito, rodeado de uma cultura estrangeira, e que foi a primeira experiência de Galut, a primeira experiência de Galut, de exílio, que o nosso povo teve, todas aquelas pessoas que subiram ali, e o texto depois vai mencionar uma por uma de quem eram elas, né? 70 almas, que vai ser de novo mencionado lá na Paraxá de Shemot, do livro de Shemot. 70 almas subiram com ele, desceram com ele desceram para o Egito, não subiram, desceram com ele para o Egito, onde lá habitaram, e aí vem a morte de Yaakov, que vai ser, como você disse, um spoiler da Paraxá da semana que vem, é isso? Exatamente. Como eu sempre digo, né, todas as aliot, nos seus finais, na sétima aliá principalmente, eles sempre trazem esses spoilers do que acontecerá nos próximos capítulos, sabe? E é interessante que no final da Paraxá de Vayigash, ele vai começar a dizer os últimos dias de Yaakov, e ele vai então dizer sobre a descida de toda a comitiva de Yaakov para o Egito. Então, encerrando não só a Paraxá de Vayigash, iniciando a Paraxá de Vayhi, como também estamos começando a ver as últimas letras desses capítulos de Bereshit serem escritos. Então, a história patriarcal do nosso povo está acabando, certo? Yaakov, nosso último patriarca desses três, está morrendo, e seria então um começo de uma transição, porque capítulo 47. Seria talvez uma... Verso? Quando eles descem, fica... Acho que 19, a partir do 19. Vamos ver o capítulo. Sim, é o capítulo 19, porque depois ele diz que também teriam que dar 1/5 de seus grãos ao faraó. 19. Por que temos que morrer diante dos teus olhos? É isso? Não, peraí. Ou é o 46? Não. Eu acho que é a partir do verso 24, que ele diz, ali dareis, cadê o verso 24? Aqui, ó. E nos tempos das colheitas dareis 1/5 ao faraó, e as quartas partes será para vós. E ele vai terminar dizendo que Yosef determinou isso como lei. Então, aqui dá a entender que eles já estariam se preparando para se instalar no Egito. E que Yosef teria determinado um decreto onde todos os povos estrangeiros ao redor do Egito deveriam dar 1/5, uma espécie de imposto ao Egito com os seus grãos, né? E por que eu diria que seria uma transição aqui? Porque na Paraxá de Vayigash e também toda a Paraxá de Vayhi, ela vai estar encerrando uma era patriarcal do judaísmo, e todo o livro de Shemot uma era transicional para uma era templária do povo judeu, sacerdotal, que se iniciaria aqui, no caso, né? Porque talvez foi esse decreto do 5º, que mais para frente vai dizer lá no livro de Shemot que o faraó da época de Moshe não conheceu a Yosef, e que teria sido o ponto inicial para a escravidão do Egito? Pode ser. Bom, primeiramente a gente vai entender que esse 5º aqui era uma legislação para todos, né? Ele fala aqui, ó, versículo 44. E nos tempos das colheitas,
E no tempo das colheitas, dareis o quinto ao faraó, e as 4 partes serão para vós, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e para que não e para os que estão vossas casas, e para que comam vossas crianças. Disseram: a vida nos destes, e achemos graças aos olhos do meu senhor, e seremos servos do faraó. E estabeleceu José por estatuto até este dia sobre a terra do Egito, para o faraó o quinto. Somente a terra dos sacerdotes não foi para o faraó. E esteve Israel na terra do Egito, em Goshen, e adquiriram possessões, e frutificaram-se muito, e multiplicaram-se muito. A pergunta é: como é que eles iam dar um quinto do que eles colhiam se eles estavam na época da fome? Ah, desse detalhe ainda, né? Ainda não tinha acabado os outros 5 anos que faltavam, né? Então aqui não era por aquele tempo só. Na verdade, depois eles iam ser sustentados, e durante todo o período de suas vidas, eles deveriam dar 20% de tudo que colhessem para o faraó. E aí muitos outros não tiveram esse privilégio. Os outros tiveram suas próprias terras dadas para o faraó. Foi o chamado feudalismo egípcio. Eles se tornaram servos em suas próprias terras. É que eu disse esse comentário justamente por causa dessa parte do verso 25. E seremos servos para o faraó. A vida inteira. Eles seriam declarando a sua sentença de... a vida inteira. E só a terra dos sacerdotes que não tinha essa premissa. Os sacerdotes não pagavam imposto naquela época. Era uma premissa dos sacerdotes não pagarem imposto. E a terra do Egito praticamente virou um feudo. Mas aí o texto que termina: e esteve Israel na terra do Egito, na terra de Goshen, e adquiriram possessões, e frutificaram e se multiplicaram muito. Mas como que eles frutificaram na fome? Não, o texto vai além da fome. O texto vai para além dos 5 anos. Aí é que está. O texto vai para além dos 5 anos. O texto vai falar... Aqui é o que você chama de salto temporal. O texto vai falar do que aconteceu com eles depois disso aí. Até o fim da vida de Israel, né? Do fim da vida de Jacob, que foi 147 anos. Ou seja, e aqui mostra e eu quero deixar esse último comentário, aqui mostra algo interessante, porque foi aqui, na terra do Egito, que os judeus aprenderam a viver com 20%, com 80% apenas do que ganham. Aqui eles aprenderam a viver com 80%, porque 20% daqui era para o faraó. Quando eles saíram do Egito, eles passaram a doar 20% para o templo. Era 10% para o sacerdote e mais 10% para as festas. E aí, a cada 3 anos, havia o dízimo dos pobres. Além disso, eles ainda deixavam um canto da colheita. E eles eram prósperos. Eles viviam apenas com 80% do que ganhavam e eram prósperos. Porque a prosperidade tem a ver com a bênção de Deus sobre a nossa vida. A prosperidade não tem a ver com qual percentual do meu recurso eu de fato administro, ou eu de fato fico. Na verdade, a bênção de Deus ela tem a ver na nossa vida com aquilo que sai, com aquilo que eu não retenho, com aquilo que eu permito se tornar o fluxo daquilo que eu vivo. Então aqui eles viviam com 80% do que ganhavam apenas e não com 100%, e ainda assim eles eram prósperos. Porque a prosperidade é um estado de espírito, é um estado de consciência, e ela não jamais será baseada na avareza. Vamos lá para nossas considerações finais? Vamos, então. Gostaria, então, de agradecer ao Ravi mais uma vez, agradecer a vocês que sempre estão aqui acompanhando conosco, tanto o Torah Talk quanto os nossos podcasts durante a semana. Agradecer
Também a Sinagoga Etz Chaim, que sempre nos ajuda, nos dando essa oportunidade de poder estudar junto com vocês e também convidar vocês a ficarem conosco, que daqui a pouquinho nós já voltamos também com o nosso Kabbalat Shabbat. Às 7h30. Às 7h30. 7h30 voltamos com o nosso Kabbalat Shabbat. E eu vou ficando por aqui, agradeço vocês. Shalom Lekulan. Paz e plenitude a todos. Quero também agradecer ao Davi por ter estado com a gente até aqui. E quero agradecer a você que esteve conosco até aqui também. Não deixe de acompanhar a nossa programação e nós voltamos daqui a pouco com o nosso Kabbalat Shabbat. Não sai daí, Shalom Lekulam. Paz e plenitude a todos. E Shabbat Shalom Mevorah. Última coisinha? Pois não. Que também para você que quer ouvir, gosta de ouvir os nossos podcasts, tanto o Torah Talk quanto o nosso podcast da semana, que ainda não tem um nome fixo, caso você goste de ouvi-lo, no seu carro, onde você estiver. Também agora temos um canal no Spotify, cujo se chama Sinagoga Etz Chaim. Apenas digite Sinagoga Etz Chaim ou digite Etz Chaim Podcast. Você já estará achando os nossos últimos 2 episódios do podcast lá para você poder ouvir tanto em forma de áudio quanto em vídeo e também baixar e nos seguir para mais conteúdos. É isso aí. Agora sim a gente pode terminar o nosso programa. Shalom Lekulam. Paz e plenitude a todos. E Shabbat Shalom Mevorah. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים.